Paz do Senhor, os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí hoje, quinta-feira, e louvado seja o nome de Deus por isso. Voltei ao cenário, voltei a trabalhar, graças a Deus. Então, eu estava revendo algumas partes de algumas ministrações que eu vi e que eu fiz durante esse período todo aí, e eu percebi duas coisas. Primeiro, ou eu estou gravando aqui no trabalho, no laboratório, e estou de camisa cinza, que é a camisa que eu uso aqui, ou então eu estou em casa, no quarto da Ana, de camisa azul, sempre usando uma camisa cinza ou uma camisa azul, na maioria das vezes, salvo uma ou outra exceção. Eu não tinha percebido isso, que eu usava sempre a camisa cinza e a camisa azul quando eu venho ministrar para os irmãos através dessa modalidade aí, remota. Então, o que isso tem a ver com a ministração de hoje? Coisa nenhuma, só uma curiosidade. Nós vamos estar aí fazendo uma oração inicial e estar aí ministrando aos irmãos aquilo que Deus vem falando comigo nesses dias, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade e que nós possamos ouvir e aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado e falado no nosso meio. Muito obrigado por o Senhor ter sempre nos guardado, nos protegido, e que nós temos a certeza de que o Senhor continuará fazendo, assim como também nós continuaremos a seguir o Senhor, independente de circunstância, independente de ambiente. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor possa encontrar terra fértil, que a Sua palavra possa encontrar terra fértil em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então vamos lá. Mateus, capítulo 5, no versículo 17, do versículo 17 ao versículo 20, diz assim: Não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino de Deus, no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a nossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, esse trecho do versículo 17 ao versículo 20 vem logo depois do Sermão da Montanha, onde ele traz aí, um longo discurso falando sobre as bem-aventuranças, e aí ele vem e traz esse trecho que tem muito a nos ensinar nesses dias. Primeiro ele vai falar o seguinte: olha, eu não vim destruir a lei. Então, eu acho que algum tempo atrás, eu não me recordo muito bem se foi do grupo dos homens ou se foi em algum outro grupo que eu tenho aqui, de alguns irmãos, que alguém levantou a bola sobre a lei, se a lei ela havia sido revogada. Quando eu falo da lei, evidentemente eu estou falando da lei mosaica. Se a lei havia sido revogada. E eu defendi na época que não, que a lei não foi revogada. Jesus ele não revogou, ele não acabou, não extinguiu, mas ele cumpriu a lei. Então a lei ela continua valendo, mas é a nossa relação com ela que foi modificada. Porque antes de Cristo, as pessoas elas eram julgadas de acordo com a lei, se elas cumpriam a lei ou não. Então hoje a gente não é mais julgado pela lei para título de salvação. Nossa salvação está intimamente relacionada à nossa aceitação de Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O cumprimento da lei ele passa a ser para nós como título de prêmio ou de galardão, como é utilizada a palavra que é utilizada na Bíblia, a palavra galardão. Tanto é verdade isso
que ele vai falar logo depois, deixa eu ver aqui no versículo 19, ele vai falar, olha, qualquer um que violar um mandamento desse, por menor que seja, e ensinar aos homens, ele vai ser menor. Mas aquele que cumpre e ensina, esse vai ser chamado grande no reino dos céus. Então, na verdade, a lei para nós, né, no que estamos aí na era pós-Cristo, né, nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas, vivendo na época da graça. Então, para nós, o cumprimento da lei ele é importante por alguns aspectos. O primeiro e principal deles é porque ele vai ser um elemento de hierarquização, porque o céu tem uma hierarquia, os anjos têm uma hierarquia. Então, existia também aí, né, entre os discípulos uma discussão acerca de quem seria o maior no reino de Deus, o maior no reino de Jesus. Então está aí a explicação. O maior no reino de Jesus é aquele que cumpre a palavra e ensina ela para os outros, ou seja, prega, fala do amor de Deus e vive isso. Tá ok? Bom, e aonde que ele vai então agora? Onde vai desembocar todo esse discurso que Jesus vem falando? E vai desembocar lá no versículo 20, que é aí o versículo chave desse trecho. Quando ele diz assim, olha, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram aqueles que deveriam estar ensinando e cumprindo a palavra. Na verdade, eles não faziam isso. Na verdade, eles se comportavam mais como o que a Bíblia vai falar depois sobre os falsos mestres, né? Eles ensinavam coisas, mas não cumpriam nada daquilo. E se a nossa justiça, né, se nosso comportamento não exceder as dessas pessoas, de maneira nenhuma nós vamos entrar no reino dos céus. Então, a palavra que Deus tem para mim, eu estou dando toda essa volta aqui para dizer aos irmãos o seguinte, que os irmãos, nós precisamos fazer uma triagem muito bem feita à luz da palavra para saber quais os líderes do nosso tempo, os líderes espirituais do nosso tempo, cumprem e ensinam a palavra da maneira correta. Porque todos os outros que fazem da maneira errada são comparados aos fariseus e aos escribas. E esses não entrarão no reino dos céus. Então, na verdade, o que a gente tem hoje, né, em muitas igrejas, é cegos guiando cegos. E alguns cegos querem permanecer cegos. Né? Eles não querem abrir os olhos para a verdade. E a verdade é, cara, Jesus está voltando, a igreja daqui a pouco vai ser arrebatada e você e eu precisamos estar prontos para esse momento. Tá? Eu não posso e eu não quero ir e deixar os irmãos, da mesma maneira que eu não quero que os irmãos vão e me deixem aqui. Tá? Então a gente tem que caminhar aí, essa jornada, ela é uma jornada que, se a gente caminhar dentro do que está previsto na palavra, se a gente adotar a Bíblia verdadeiramente como um livro de fé, mas principalmente também como um livro de conduta, a gente vai estar aí caminhando a passos largos para entrar no reino de Deus. Tá? Então, hoje, você tem uma escolha a fazer. Ou você segue os escribas e fariseus, ou você segue a Jesus. Não tem como seguir os dois. Ainda que os escribas e fariseus, através de escribas e fariseus, em alguns momentos você vai ver milagres acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo, isso não significa que ele esteja ensinando aquilo que é o correto, aquilo que é bíblico. Tá? Então, tem que examinar as escrituras e não aquilo que os seus olhos podem ver, porque você pode ser enganado pelos seus olhos e pelo seu coração. E o diabo ele atua exatamente nisso, no engano. Né? Então, ele vai enganar a muitos, inclusive muitos que estão conosco. Então, toma cuidado, irmão. Essa jornada, nossa, ela é uma jornada que a partir de agora ela começa a funilar para o final. E aí vai o caminho vai ficando cada vez mais estreito.
E se você não abrir os olhos, não vai demorar muito, daqui a pouco você já vai estar aí numa situação que, se não está totalmente perdido, vai estar completamente fora da vontade de Deus, porque está andando com os olhos carnais, né? Não está andando com os olhos espirituais. Então, toma muito cuidado. Quando eu era militar, na época, isso lá no Exército, antes de eu entrar na Marinha, no Exército, uma vez, eu acho que eu já até contei isso uma vez, um sargento botou a gente em formatura lá e chegou um outro sargento por trás e deu uma ordem de sentido e todo mundo cumpriu. E aí o sargento que estava no comando daquele pelotão falou: mas quem foi que colocou você nesse sentido? Aí a pessoa falou: foi o sargento fulano de tal. Aí ele: poxa, mas olha só, quem está no comando sou eu. Vocês, aí vem a frase que ele falou, que eu nunca mais esqueci. Vocês têm que aprender a ouvir e a entender a voz do seu dono. Naquele momento, na verdade, ele estava falando sobre o seguinte: quando ele fala da voz do dono, ele está falando assim, o sargento que está no comando, a gente tem que ouvir e interpretar. Essa voz é a voz do sargento que está no comando. Então eu vou respeitar esse comando, ou então não, essa voz não é do sargento que está no comando, eu não vou respeitar esse comando. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Hoje a gente tem que estar muito atento à voz. Qual é a voz que você tem que ouvir? É a voz de Jesus. Tá? Como você vai saber que é Jesus que está falando com você? Quando você pega isso que eu estou dizendo aqui para você e vai para a Bíblia atestar para ver se o que eu estou dizendo é verdadeiro ou falso. Não confie nas pessoas só pela amizade, só porque ela é boazinha, só porque ela é gente boa. Você tem que confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Você faz o cara crachá. Eu estou falando aqui, você está aí na Bíblia vendo se o que eu estou falando está de acordo com o que está escrito. Porque se não for assim, você pode ser presa fácil. E nós não queremos isso. Nós queremos que você siga os homens e as mulheres de Deus, que tem homens e mulheres de Deus, ainda tem. Então, é isso que nós queremos para você. Amém, querido? Então, fica com essa palavra nessa noite. É uma palavra de despertamento para que você passe a examinar mais criteriosamente a palavra. Porque já surgiram e vão aparecer cada vez mais pessoas ensinando o que não é correto, ensinando o que não é bíblico. E uma multidão indo atrás dessas pessoas. Nós não podemos ser enganados. Amém, querido? Fica com Deus e tenha uma boa noite em nome de Jesus.